Bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial e dessa vez vamos tratar sobre títulos de crédito. Títulos de crédito nós vamos encontrar na legislação especial referente aos títulos típicos e também dentro do Código Civil a partir do artigo 887, quando se trata a respeito de títulos atípicos. Título de crédito, nós precisamos primeiro passar por uma definição para compreender o que ele serve. Como a própria expressão já diz, título de crédito significa que eu terei um documento tanto físico ou eletrônico, onde haverá a expressão de uma relação jurídica entre um credor e um devedor. Tanto é que o artigo 887 do Código Civil, ele traz uma definição muito apropriada sobre título de crédito e diz o seguinte, que é o documento único e necessário para que o credor exerça o direito literal e autônomo que está expresso dentro daquele documento, dentro daquele título. E com isso nós teremos o seguinte, o título de crédito, ele já vem de longas datas e historicamente ele surgiu na Idade Média, que corresponde ao período do surgimento do direito comercial. O título de crédito, ele tem legislações próprias, principalmente a Lei Uniforme de Genebra, que trata a respeito da nota promissória e da letra de câmbio. É a legislação base para esses dois tipos de título de crédito. Nós temos também legislações especiais que criaram a duplicata, o cheque e a cédula de crédito rural. Nós, portanto, temos o seguinte, que a legislação específica ou geral, no caso o Código Civil, vai determinar quais são os requisitos formais, ou seja, quais são os requisitos que aquele documento deve conter para que ele seja considerado como título de crédito. A duplicata, na lei da duplicata, tem quais são os requisitos formais para que aquele documento seja classificado como um título de crédito da espécie duplicata. Da mesma forma acontece com o cheque. A lei do cheque fala quais são os formatos e requisitos, quais são as expressões que devem constar para que aquele documento seja considerado um título de crédito da espécie cheque. Quando nós falamos a respeito de legislação específica ou legislação geral, nós fazemos uma divisão dos títulos de crédito em títulos de crédito típicos e títulos de crédito atípicos. Em todas as duas ocasiões, nós teremos que a legislação, seja especial ou a legislação geral, ela dará quais são os requisitos formais para que o documento seja considerado título de crédito. Porém, quando nós falamos de título de crédito típico, significa que tem uma legislação especial que foi editada para criar aquele título de crédito específico, como é a lei do cheque, como é a lei da duplicata, como é a lei uniforme de Genebra que criou a letra de câmbio e a nota promissória. São títulos de crédito típico porque foram criados por uma legislação específica e essa legislação foi criada unicamente para que aquele título de crédito pudesse existir. O título de crédito típico, ele tem uma característica muito interessante. O título de crédito típico, ele tem a característica da executividade, portanto, ele é considerado, e isso foi incorporado no Código de Processo Civil, como título executivo extrajudicial. Se estiver ali dentro do prazo prescricional da legislação específica, ele é um título de título executivo extrajudicial. O título típico tem a característica da executividade. Já o título atípico, ele é um título de crédito criado entre as partes. E ele é atípico porque não tem uma legislação específica que o criou. Quem o criou foi as partes, credora e devedora. Porém, o título de crédito atípico não tem a característica da executividade. O título de crédito atípico, ele não se enquadra como título
executivo extrajudicial. Portanto, não pode ser objeto de ação de execução, mesmo dentro do prazo prescricional. O título de crédito atípico, por ser criado pelas partes, deve passar pelo processo de cobrança. Apesar de ser considerado título de crédito, mas ele tem que ser objeto de uma ação de cobrança, tem que haver o conhecimento daquele direito, aí sim, posteriormente, fazer o cumprimento da sentença com todos os requisitos inerentes à executividade. Ainda em relação aos títulos de crédito, nós temos os princípios inerentes ao título de crédito. São 3 princípios: a cartularidade, a literalidade e a abstração. Quando se trata do princípio da cartularidade, a doutrina também chama esse princípio de princípio da incorporação. Significa dizer que a obrigação cambiária ou a obrigação de crédito e débito, ela está inserida ou incorporada em um documento, seja um documento físico ou seja um documento eletrônico. Por isso que se fala que o credor ele vai apenas exercer o seu direito de crédito conforme aquilo que estiver disposto dentro do título de crédito. E o devedor também vai ter que cumprir a sua obrigação de acordo com o que está incorporado dentro do título de crédito. Isso nos remete ao segundo princípio, que é o princípio da literalidade. Quando nós tratamos do princípio da literalidade, significa dizer que o credor só pode exigir aquilo que consta no título e o devedor tem que cumprir exatamente aquilo que consta no título. Então, é literalmente cumprir o que está escrito ou exigir o que está escrito. Então, o credor só pode exigir aquilo que está previsto, incorporado no título de crédito, e o devedor, pelo princípio da literalidade, deve cumprir aquilo que está previsto, incorporado no título de crédito. É literalmente cumprir aquilo que foi pactuado na relação crédito e débito. Quando se fala a respeito do princípio da abstração, significa dizer o seguinte, que o título de crédito ele vai ter uma existência autônoma, ele vai ter uma existência própria. A partir do momento que ele é criado, ele se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Basta nós pensarmos o seguinte, imagina você que teve uma prestação de serviço e como forma de pagamento dessa prestação de serviço foi emitida uma nota promissória. Então quem teve o serviço prestado, quem recebeu o serviço, emitiu uma nota promissória em benefício de quem prestou o serviço dizendo que o pagará daqui 10 dias, por exemplo. Então, a partir do momento em que se emite o título de crédito, em razão do princípio da abstração, todo e qualquer vício na origem que deu fundamento para a emissão desse título de crédito não vai atrapalhar na exigência do título de crédito. Então vamos imaginar que nessa situação em que houve uma prestação de serviço, porém essa prestação de serviço teve falhas, teve vícios, foi prestado de forma que não estava de acordo com o contrato de prestação de serviço. Porém, esse vício no negócio de origem não vai atingir o título de crédito. Então, por mais que eu tenha uma origem viciada, o título de crédito ele continua sendo exigível, justamente em razão dessa sua abstração. E a abstração ela vai se desdobrar em 2 subprincípios. Primeiro, o princípio da autonomia, significa que o título de crédito ele pode circular livremente mediante tradição, que é feito por endosso. Então, é uma conclusão que nós podemos chegar. Só vai ter a existência do subprincípio da autonomia quando o título de crédito circula. Falar em circulação de título de crédito é dizer o seguinte, eu sou o credor daquela nota promissória. E circular o título de crédito significa dizer o seguinte,
eu sou o credor e passo essa nota promissória para outra pessoa, a título de pagamento também em uma dívida que eu tenho com ela. Isso é muito comum nós vermos no cheque. A pessoa recebe o cheque e endossa, ou seja, transfere para outra pessoa. Isso é a circulação do título de crédito. Isso é a materialização do subprincípio da autonomia. Por mais que eu tenha circulado o título de crédito, e aquele negócio jurídico que deu origem à sua emissão esteja viciado ou até mesmo foi anulado, a exigência do título de crédito, o credor pode exigir do devedor o seu pagamento. E o devedor, ele não pode fazer oposições de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, que é o segundo subprincípio. A oposição de exceções, exceção nós vamos entender como defesa, exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, nesse caso da abstração. Então, nesse caso em que o negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito está viciado, o devedor ele é obrigado a pagar aquele título de crédito ao credor de boa-fé. Ele não pode utilizar desse argumento de que o negócio originário foi anulado ou tem um vício como argumento de defesa se eventualmente o credor daquele título estiver executando ou cobrando. Nesse caso, impedir que o devedor faça oposições pessoais ao terceiro de boa-fé não significa que o devedor não poderá se defender. Ele poderá sim fazer oposições, porém, nenhuma oposição / defesa relacionada ao negócio jurídico que originou a emissão daquele título de crédito. Ele pode argumentar que o título é falso, que o título está incompleto, qualquer vício referente ao título de crédito, mas não ao negócio jurídico que emitiu o título de crédito, porque a partir do momento em que o título de crédito ele é emitido, a abstração faz com que ele se desvincule daquele negócio jurídico que lhe deu origem. Então, qualquer vício naquele negócio jurídico não vai atingir o título de crédito. Na próxima aula eu venho para falar mais sobre título de crédito e algumas das suas classificações.